aqui pra gente iniciar as nossas pétalas, nós vamos estar utilizando essas perninhas aqui, ó, que a gente deixou sem trabalhar, tá bom? Então, a gente vai precisar pegar elas, nós vamos iniciar a fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial, certo? Nós vamos começar com pontos altos. Agora sim, pessoal, vocês não se importem com a forma que eu pego a agulha, tá? Porque às vezes eu pego assim, às vezes eu pego assim, então de acordo com o que eu vou achando que fica bom na hora de tecer os pontos, eu vou pegando a agulha. Então, vocês vão ver eu trocando aí, mas é normal, tá bom? Então, assim, aqui, ó, a gente vai entrar em qualquer lugar, tá? Nós vamos entrar, vou começar, a gente vai dobrar assim, pra facilitar. Então, nós vamos começar nessa primeirinha carreira aqui, ó, tá? Que é próxima ao miolo. Então, nós vamos pegar a perninha que tá aqui disponível. Aí, você dá a laçada do jeito que tá aqui, você dá a laçadinha. Aí, você entra em qualquer um dessas perninhas aqui, eu vou entrar aqui, tá? Ó, você entra aqui, pega o fio, faz o ponto alto, ó. Certo? Vamos lá novamente. No mesmo lugar, você vai fazer mais outro. E no mesmo lugar, mais outro. Você entra aqui, ó, e faz o terceiro, tá? São 3 pontos altos nessa mesma argolinha, certo? Agora, nós vamos entrar na próxima argolinha e vamos fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Já temos aqui 6, tá? E na última, na próxima, aliás, mais 3, que é os 3 últimos. Deixa eu ajeitar aqui, ó. A gente dobra assim que facilita na hora de tecer os pontos, tá? Então, nessa outra perninha aqui, você vai fazer mais 3, são os 3 últimos, tá? Então, 1, 2 e 3. Aqui, a gente vai ter, então, um total de 9, ó. Aqui, a gente vai ter um total de 9, ó. 3 aqui, mais 3 e mais 3, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer 2 correntinhas somente. Vira o trabalho. Vamos trabalhar aqui pelas costas da pétala, tá? Aqui, o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos fazer para cada um desses pontos de base, 2 pontos. Então, essas 2 correntes equivalem ao primeiro ponto, então, eu entro de novo aqui, ó. Entro no mesmo ponto de base e faço o segundo. Opa! Faço o segundo. A alça tá batendo aqui, gente. Pra gravar fica um pouco mais difícil com a alça, né? Então, vou colocar mais perto. Pronto. Então, fiz aqui o aumento, né? Que no caso é 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, nesse próximo ponto, vamos fazer mais 2 pontos. Então, 1 e 2. Tá? E assim a gente vai seguindo, ó. 2 aqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, a gente tinha na anterior 9, agora nós vamos ter 18, tá? Então, vamos fazer 2, 2 até chegar aqui no finalzinho, onde a gente completa 18 pontos nessa segunda carreira da pétala. Então, aqui, ó, completei, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 pontos, nós estamos na segunda carreira. Aqui, essa perninha inicial, a gente vai, ó, passar aqui por alguns pontos, tá? De forma aleatória mesmo. Só pra trazer aqui pra baixo. Ó, passar mais uma vez aqui. Pra trazer pra baixo e a gente poder levar lá pra dentro da bolsa, tá? Então, aqui por trás, ó, eu venho próximo de onde tá aqui o fio, mais ou menos aqui. Pego o fio e levo lá pra trás. Aí, aqui eu vou fazer o arremate dele escondendo, tá? Aqui por trás, queimando a pontinha. Que foi o que eu já ensinei pra vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer apenas uma correntinha agora. Virar pra gente voltar aqui pro lado da frente, pra gente poder finalizar nossa pétala. Vocês vão ver que é bem simples, não é difícil de fazer, tá?
Então, vamos lá. Então, fiz uma corrente, no mesmo lugar eu venho aqui, ó, e faço o primeiro ponto. Agora, a gente vai repetir somente ponto baixo, tá? O ponto baixo para cada um dos pontos. Então, a gente vai ter aqui a mesma quantidade de pontos que tivemos na carreira anterior, que foi 18, tá? Então, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, até a gente finalizar aqui a nossa primeira pétala, tá? Agora, aqui no finalzinho, tô quase chegando, o último ponto não é ponto baixo. Deixa eu puxar aqui meu fio. Então, aqui, ó, o último, ó, esse aqui é o penúltimo. Por que que eu sei que é o penúltimo? Porque o último é diferente, porque é aquelas duas correntinhas, tá? Então, no último, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Assim. Certo? Então, aqui é a primeira pétala já concluída. Agora, o que que a gente vai fazer? Depois de feito o ponto baixíssimo, você vai vir aqui, ó, no miolinho aqui onde a gente iniciou. Nós vamos contar 1, 2, 3. Então, vamos pular esses 3, vamos entrar no quarto. Aqui, ó. Você entra 1, 2, 3 no quarto. Você entra e faz um ponto baixo. Certo? Agora, você faz mais 2 correntinhas. E no mesmo lugar, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Porque aqui, esse um ponto baixo e 2 correntinhas equivale a um ponto alto. Esse é o segundo que eu tô fazendo. E aqui é o terceiro. A gente tá iniciando já a nossa segunda pétala, tá? Então, a gente já uniu aqui, finalizamos a primeira e estamos iniciando a segunda. Então, repete o mesmo processo. Por isso que não é difícil, gente, porque é só repetição a partir de agora, tá? Então, assim como a gente fez na primeira, nós vamos fazer na segunda. Vamos trabalhar essa perninha com 3 pontos, essa perninha aqui, ó, a próxima com 3 pontos e a próxima com mais 3 pontos. Então, a gente vai ter 9 pontos na primeira carreira da segunda pétala, né, de cada uma das pétalas, tá? Porque todas as pétalas são iguais, não muda em nada. Então, a gente vai seguir fazendo primeira carreira, sempre 3 pontos em cada um das 3 laçadinhas que a gente vai utilizar. Vou finalizar aqui com vocês. Tô aqui na segunda. E agora, a terceira. Certo? Então, aqui a gente completou 9 pontos. Aí, a segunda carreira, a gente vai dobrar. A gente inicia com 2 correntes, que já equivale ao primeiro ponto. Vira a peça. Aí, a gente vai dobrar a quantidade de pontos. Então, vamos fazer aqui para cada um dos pontos de base, 2 pontos. Um ponto aqui onde tá as 2 correntes, que equivale a um ponto, e outro ponto. Já fizemos o primeiro aumento. E aqui nesse próximo ponto, mais 2. Então, para cada um dos pontos de base, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó. Tá? Até a gente finalizar aqui com 18 pontos altos na segunda carreira. Então, é sempre a mesma coisa, tá? E finalizando, ó, voltei para mostrar para vocês que quando a gente chega aqui, parece que terminou, tá, gente? Mas vocês vão prestar atenção que aqui, ó, é aquelas 2 correntes, tá? Da carreira anterior. A gente não pode deixar de fazer ela, senão nem completa os 18 pontos, tá bom? Então, tem atenção aqui, ó, pra entrar em cima da última correntinha e fazer os 2 pontos. Então, e enganchou aqui, né? Pronto, 2. Aí, se você contar, você vai ver, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tá? Sempre você tendo atenção aqui, de não esquecer, né, de fazer os 2 pontos aqui nas 2 correntinhas, então, sempre vai completar os 18 pontos, sem precisar você estar contando todas as vezes, tá bom? Então, é só ter essa atenção. Aí, aqui, a terceira e última carreira da pétala, a gente faz uma corrente, vira, e aqui a gente volta fazendo somente pontos baixos. Vocês estão vendo? Tanto que é simples demais essa pétala e fica maravilhosa, né, gente? Essa bolsa muito linda mesmo. Então, aqui, gente, ó, tô chegando no final, aqui falta ainda um ponto aqui. Mas a gente não fecha, porque... Ainda não fechou, né? Porque ainda falta esse aqui, ó. Esse aqui é a segunda corrente... as 2 correntinhas, né? Então, essa aqui é a parte de cima da última correntinha, ó. A gente tem que entrar nele também pra fechar. Então, aqui a gente entra com ponto baixíssimo, que é a última, tá?
Pronto, fizemos aqui a segunda pétala. Então, essa mesma repetição por toda a nossa carreira. Aqui, ó, vocês podem observar que a gente vai... Vou mostrar assim. A gente usou 3 pontos aqui, né, pra iniciar. Em cada um dos 3, a gente colocou também 3 pontos altos. E esses 3 aqui, ó, a gente vai pular, ó. 1, 2 e 3, tá? E vamos entrar no quarto. Então, a cada pétala vai usar 6 pontos, porque a gente usa 3 aqui e pula 3. Então, todos esses 6 aqui é pra uma pétala só. Então, por isso que é múltiplos de 6, ó. Então, eu vou pular esses 3, vou entrar no quarto e fazer um ponto baixo, 2 correntes e iniciar já a próxima pétala. Nessa aqui eu faço 3, nessa próxima lacinho aqui, ó, argolinha eu faço mais 3, nessa aqui mais 3. Aí, pra pétala eu uso 3 e pulo 3. Aí, sempre vai ser 6 pra cada pétala, tá? Aí, aqui a gente vai fazer mais uma, porque na primeira carreira são 3 pétalas. Vou fazer mais uma aqui, finalizar quando estiver terminando essa última pétala. Eu retorno com vocês pra gente passar pra próxima carreira aqui de pétalas. Meus amores, já aqui tô concluindo a terceira pétala, tá? Ó, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que vai estar assim, ó, encolhidinho, tá? É normal, tá? Não se preocupem com isso. E é normal, a gente vai enchendo de pétalas, ele vai se ajustando, tá bom? Então, aqui, ó, fiz 1, 2, 3. Nessa primeira carreira, são 3 pétalas. Agora, a gente vai fazer a união delas e vamos... A união aqui para poder passar para a próxima carreira. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, tá bom? Que é muito importante. Então, vamos lá, ó. Para fazer a união, para prender a última pétala, a gente vai olhar aqui, ó. Ó, você vai olhar aqui por trás, aqui é aquele fio que eu passei, né? O inicial, vou tirar aqui da frente para não atrapalhar, que eu ainda não rematei ele. Então, você vai olhar aqui por trás, ó, vou esticar aqui para vocês verem. Aqui a gente tem aquele primeiro grupo de 3, o segundo e o terceiro, tá? Então, aqui tem um fiozinho aqui, ó, que é o antes, tá? Tem um segundo e o terceiro. Então, é nesse terceiro aqui que a gente vai entrar e vamos prender com um ponto baixo, tá? Então, ó, deixa eu botar meu fio aqui, mostrar aqui pra vocês. Então, a gente vai pular 1, 2, 3. Então, vamos entrar aqui, ó, por trás mesmo da pétala e vamos prender com um ponto baixo. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas pra mim tá dando mais porque eu tô gravando, né, gente? O espaço aqui é bem pouquinho. Mas é só prender, ó, ponto baixo. Pronto, aí a pétala vai ficar presa uma na outra, certo? Aí, aqui a gente vai fazer, ó, uma corrente e já vamos vir pra próxima carreira de ponto, que é essa aqui, ó, tá? Que é a segunda carreira da nossa base. Então, nós vamos entrar aqui, ó, nessas perninhas aqui da próxima carreira. Então, você vem reto de onde tá aqui, ó, e entra, tá? Aí, você entra aqui, faz um ponto baixo, 2 correntes, que esse ponto baixo com 2 correntes equivale já ao primeiro ponto alto. E aqui a gente já inicia a pétala, tá? A próxima pétala. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos na mesma argolinha. Vamos repetir 3 pontos nessa outra argolinha, 3 pontos nessa outra. E fazer a nossa pétala, né? Primeira carreira vem com 9 pontos, na segunda com 18. E a terceira e última é só ponto baixo, ponto sobre ponto, e no último ponto baixíssimo, tá? Conforme eu mostrei pra vocês. Então, a pétala é somente isso. Lembrando que quando a gente finalizar a pétala, a gente pula... A gente vai usar sempre 3 pontos, ó. 3 argolinhas, ó. 1, 2, 3... A gente sempre usa 3 argolinhas e vamos pular 3 para poder começar a próxima pétala, tá? Então, para cada pétala são 6 argolinhas que a gente precisa, ou seja, 6 pontos de base, né? E aí, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Então, aqui, ó, já estamos começando a segunda carreira. Essa união que a gente prende aqui é só quando finaliza a carreira, fazendo todas as pétalas daquela carreira, tá bom? Então, aqui a gente vai organizar assim, ó, essa pontinha a gente coloca pra frente da pétala anterior, tá vendo, ó? Fica dessa forma, tá? Mas quanto mais a gente for enchendo de pétala, mais ela vai se ajustando sozinha mesmo. Então, aqui eu vou falar pra vocês, ó, eu vou seguir fazendo essa segunda carreira. A primeira a gente tinha, lembra? A gente iniciou o miolinho com 18 pontos altos, então... Como é múltiplo de 6, então, 3 vezes 6, 18. Por isso, deu 3 pétalas nessa primeira carreira,
Já na segunda pétala aqui na segunda carreira, perdão, do miolinho, a gente tem 36 pontos, tá? Ó, vou tirar aqui da frente. Então, nessa primeira aqui, a gente fez 18, rendeu 3 pétalas. Na segunda carreira, a gente tem 36 pontos. Então, vai me render 6 pétalas. Vai anotando aí, tá? Então, na primeira, 3 pétalas. Na segunda, 6 pétalas. Na terceira, nós vamos ter 9 pétalas, tá? Então, quando eu completar a terceira, que eu tiver 9 pétalas, a gente vai mudar um pouquinho, tá? Vamos fazer até a terceira. Aí, na quarta, eu já vou mudar um pouquinho, volto com vocês para explicar. Então, a primeira carreira a gente já fez com 3 pétalas. Essa segunda que a gente tá iniciando vai ter 6, tá? E na terceira, 9 pétalas, certo? Quando terminar a terceira, aí eu retorno com vocês pra gente iniciar a nossa quarta carreira de pétalas. Bem, meus amores, já fiz aqui as 3 carreiras, ó, a primeira, a segunda, aqui, e essa aqui é a terceira, tá? Tá aqui por trás, ó. Então, como eu expliquei pra vocês, eu fiz, tá? Não teve nenhuma diferença em nada. E quando eu finalizei, na verdade, vou finalizar com vocês, ó. Quando eu finalizar sempre aquela carreira de pétalas, eu nunca posso esquecer de prender ela aqui, ó, nessa primeira, tá? Prender a última na primeira. Então, você vai vir aqui atrás, só revisando aqui, tá? Vai pular, deixa eu puxar assim, vai pular essa perninha aqui, essa aqui, e vai entrar nessa aqui, tá? Então, na terceira, você entra. Aí, aqui, você faz o ponto baixo, tá? Feito o ponto baixo, você deveria fazer uma corrente agora para passar para a próxima carreirinha aqui para fazer pétala. Só que agora, dessa vez, a gente vai mudar um pouquinho. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Então, a gente não vai trabalhar nessa, a gente vai trabalhar nessa. Nós vamos pular essa próxima carreira e vamos entrar nessa aqui para fazer pétala, tá? Então, ao invés de fazer uma corrente, nós vamos fazer 2 correntes, ó. Uma, faz ela um pouquinho folgada, tá? Não faz muito justa, não. 2, que aí a gente chega aqui, ó, na altura dessa carreira. Nós vamos pular a quarta e vamos fazer na quinta, tá? Então, você entra aqui, ó. Entra aqui, ó, rente de onde tá as 2 correntes, né, próximo. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. E assim a gente vai iniciar a próxima pétala, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer todo o trabalhado de pétalas. Aqui, ó, pulando essa e fazendo nessa, tá? Então, toda a nossa carreira, nós vamos fazer dessa forma. Vou mostrar aqui por trás, ó, pra vocês verem. Vai ficando assim, meio repolhudazinha, assim, por trás também, né? Pela frente, parece um repolho mesmo, né? Bem lindinho. Então, é dessa forma. Não vou repetir mais as pétalas pra não ficar, né, muito repetitivo. Porque vocês já sabem como fazer. Então, aqui eu vou seguir fazendo, ó. Já na próxima carreira. E a gente vai ter um total de 15 pétalas, tá? Então, nós vamos ter 15 pétalas agora. Nessa aqui, a gente teve, na primeira, a gente teve 3, na segunda, a gente teve 6, na terceira, 9. Aí, vamos pular a quarta, que é essa aqui, ó. E na quinta, nós vamos ter 15 pétalas, tá? Então, é a última carreirinha que a gente vai fazer com pétalas. Então, vou fazer todas essas 15 pétalas, depois retorno com vocês. Por isso aqui eu concluí, ó. Nem organizei ainda, pra vocês verem que a gente vai fazer, né? As pétalas vão ficando todas bagunçadinhas, ó. Mas é normal, tá? Não se preocupem com isso, aqui a gente vai só, que eu fiz a última aqui, ainda vou prender ela, tá? Mas aqui a gente vai só organizar assim, ó, sempre que a primeira pétala dessa última carreira, a segunda pétala eu coloco aqui, ó, na frente. Terceira pétala, cadê você? Tá aqui, coloco aqui na frente, quarta pétala na frente. Se você gosta que fique bagunçadinho assim, também fica bacana, né? Dá pra ficar, mas caso você queira organizar, é assim, ó. Você coloca essa pétala na frente dessa anterior. E assim a gente vai organizando todas as pétalas, uma a uma. Pra ficar bem bonito, tá? Assim eu gosto, né, gente? O meu gosto eu acho que fica bacana assim. Então, você vai organizando de um por uma, ó. Até chegar aqui no finalzinho, tá? E aí, vai ficando assim.
Muito linda, né, gente? Amei demais essa bolsa, é muito perfeita. E aqui eu vou prender, ó, ainda não terminei, né? Ó, 1, 2, 3, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Na verdade, eu vou fazer aqui no finalzinho um ponto baixíssimo mesmo, pegar o fio e trazer aqui pra trás, tá? E aí, vou arrematar conforme eu ensinei pra vocês e esconder esses fiozinhos que tá faltando. Aí, vou fazer a segunda parte e aí retorno com vocês após tá concluídas as duas partes, né? A da frente e a de trás. Então, meus amores, já estou aqui com as duas finalizadas, ó. Os dois lados, tá? Estão prontinhos. Então, vai ficar assim, ó. Um aqui vai ficar de costa e o outro de frente, certo? Porque aqui agora a gente vai fazer algumas carreiras pra deixar ela um pouquinho maior aqui, ó. Pra caber mais coisa na bolsa, né? Então, nós vamos fazer algumas carreiras aqui pra depois a gente fazer essa união. Então, a bolsa dos dois lados vai ter flor, tá? Esse é o ideal. Só que assim, se você quiser fazer a bolsa apenas com um lado com a florzinha, dá pra fazer, tá bom? Se você quiser deixar o outro lado reto, você vai fazer uma carreira, a parte de trás, uma carreira só de pontos altos, que é a base, sem precisar fazer as pétalas, tá? E aí fica só as pétalas na frente. Eu acho que fica bacana também, ainda mais se você quiser uma bolsa um pouco maior e mais leve, né? Porque mesmo a gente usando fio leve, mesmo a gente tendo esse cuidado, a bolsa não fica super leve, porque esse ponto, essas pétalas usam muito ponto e aí acaba usando muito e ficando um pouco mais pesadinho, tá bom? Não que seja um peso muito alto, mas os dois lados com pétala, lógico que vai ficar maior, né, o peso. E no final, aqui na descrição também vou estar deixando o peso que ficou com os dois lados, mas a princípio eu acho que eu vou deixar essa bolsa apenas com um lado de pétalas e a parte de trás toda lisa, tá? E para mim fazer isso, eu fui analisar aqui direitinho a parte de trás para ela ficar mais retinha, porque a parte da frente tem o peso das pétalas e a de trás ela vai ficar toda lisa, só na carreira de ponto alto. Então, para isso, eu vou provavelmente estruturar, para deixar ela bem firme também a parte de trás. Mas é só uma ideia, ainda não testei, tá bom? Caso vocês queiram, depois eu posso trazer uma aula, vocês me falam sobre isso, porque eu achei que ficava bacana também, só a parte da frente com pétalas e a parte de trás toda lisa, a gente economiza em fio, né, e fica mais rápido para fazer a bolsa, e eu acredito que fica também muito bacana, tá bom? Mas você querendo fazer os dois lados, como eu vou ensinar aqui na aula, os dois lados com pétala, você pode fazer tranquilamente, que eu acho que fica muito lindo também. Eu vou medir aqui, vou pesar a cestinha, mas ela tá em torno de 850 gramas. Com as alças vai ficar em torno de 900 a 1 quilo. E aqui, pessoal, depois de concluir dos dois lados, agora a gente vai trabalhar aqui ao redor para fazer como se fosse a lateral da bolsa, para deixar ela com mais espaço dentro, tá? Bem, então o processo que a gente vai fazer, já fiz aqui, adiantei de um dos lados, ó, é esse aqui, porque lembra que a gente parou nessa carreira que a gente colocou a alça, né? De ponto baixo. Então, aqui eu tô acrescentando mais algumas carreiras para ele dar esse volume um pouco aqui na lateral, para poder caber mais coisas na bolsa, né? Senão ela vai ficar muito fininha e aí você não vai poder usar assim, né? Colocando mais coisas. Então, tem que dar umas carreirinhas aqui, né? Para dar mais volume na lateral. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou até virar aqui, ó, para vocês verem a parte de trás. E aqui, gente, eu medi para mim inicial desse lado aqui que eu iniciei. Então, eu contei aqui, ó, a partir do último ponto, né, o próximo e seguinte, o último que a gente pregou a alça, né, fixou a alça. O próximo e seguinte eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu pulei esses 13 pontos e comecei no 14º ponto, tá? Mas, assim, não é regra. Eu achei que esse tanto aqui ficava bom, tá? Mas você pode colocar de 10 a 15 aqui, tá bom? Como vocês acharem melhor. Então, eu deixei 13 pontos, no 14º eu iniciei. Então, eu já tô aqui com a parte que eu não fiz, ó, aquela outra eu já tinha feito e mostrado pra vocês, então essa aqui é que eu não fiz ainda. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, certo? Vou contar aqui pra mim saber onde eu vou entrar, como aquela lá eu deixei 13 pontos, eu tenho que fazer igual o outro lado, tá? Então, eu conto aqui, ó. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 13. Então, eu começo a partir desse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Então, a partir daqui, ó, eu entro. Com a laçada já na agulha, eu entro, tá? Vou pegar o fio, ó. Assim. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Aqui já vou trabalhar arrematando essa perninha aqui, por isso que eu deixei um pouquinho grande, pra arrematar bastante ela e ficar mais segura. Então, aqui eu venho, ó, já deixo ela por dentro dos pontos e vou fazendo ponto sobre ponto. Aqui nessas carreiras não tem aumento nenhum, é só ponto sobre ponto mesmo, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo ao redor daqui tudo direitinho. Quando eu chegar aqui, ó, do outro lado, quando tiver sobrando 13 pontos, então eu paro, tá? Aí vou fazer a próxima carreira. Então, eu vou seguir fazendo esses pontos baixos e já retorno aqui com vocês. Bom, aí eu trabalhei, ó, chegando aqui pertinho, eu contei, falta 13 pontos. Então, eu paro, nesses aqui 13 para não fazer eles, né? Faço uma corrente para dar altura, viro o trabalho e agora eu vou voltar fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, aqui é só esse o processo e vou fazer 3 carreiras, ó. Essa aqui é a segunda, ponto sobre ponto. Quando finalizar ela, aí eu faço a corrente para dar altura, viro o trabalho, aqui, ó. Viro o trabalho e volto fazendo mais outra carreira. Então, serão 3 carreiras. Se você quiser fazer mais, você pode fazer, tá bom? Mas eu achei que 3 é o suficiente. Então, eu vou fazer essa segunda todinha, e quando eu finalizar, eu faço a terceira e retorno, e vou finalizar desse lado aqui, tá? Então, eu já retorno com vocês com essas 3 carreirinhas prontas. Então, aqui eu tô chegando ao final da segunda carreira, e quando chegar aqui, pode surgir uma dúvida aí pra vocês, principalmente pra quem é iniciante, o lugar aqui onde parar o último ponto. Aqui a gente pensa que não tem mais, mas se você olhar aqui pelo lado da frente, ó, você vê que aqui ainda tem o primeiro ponto, tá? Então, tem que fazer um ponto aqui, senão vai ficar tortinho. Então, é só pra vocês terem atenção com relação a isso. Então, você ainda tem que entrar aqui pra fazer o último ponto, tá? Uma corrente para dar altura, aí vira assim o nosso trabalho, enganchou aqui, gente, nas pétalas. Pronto. Aí aqui, ó, corrente já fiz para dar altura, aí eu venho no primeiro ponto, entro e faço já o primeiro ponto baixo da última carreira, a terceira e última, que vai ser aqui das nossas laterais, tá? Aí sim, agora a gente faz todinha até finalizar. Bem, meus amores, aqui eu terminei a terceira carreira, ó. Uma, duas, três, tá? Fiz 3 carreiras aqui pra lateral. Vai ser 3 desse lado da pétala, né? Da bolsa, e do lado de trás também mais 3. Feito isso, agora a gente vai fazer a emenda de um lado com o outro, a frente com a parte de trás. Só que, antes de fazer a emenda, eu gosto de tirar a medida do forro, tá bom? Porque eu acho que facilita mais. Então, vou pegar o forro aqui e já volto com vocês.